Entendendo a Bíblia em boa companhia e com comunicação. A comunicação é um dom de Deus, ela é inerente aos seres vivos, nos diferencia dos minerais que estão ali inertes, mas as pessoas, os animais e as plantas têm esse dom de se comunicar e essa necessidade de se comunicar. É pela comunicação que crescemos em sabedoria, crescemos em comunidade, crescemos num ambiente único, num ambiente harmônico. É pela comunicação que desfazemos as diferenças e progredimos para o amor, para o companheirismo, para a compreensão. Sem comunicação, essas coisas vão falhando, sossobrando. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas, pedimos que todos os dias nos abençoe com o teu Santo Espírito, nos comunicando vida, comunicando a sua palavra, e que assim nós também possamos ser portadores dessa palavra. Peço também que abençoe a todos os que estão ouvindo, participando dessa programação, para que eles sejam vivos participantes da comunicação contigo. Em nome de Jesus, amém. É a comunicação que surgiu no Éden, quando Jesus falou assim: não é bom que o homem esteja só. Ele percebeu a necessidade humana, sabia da necessidade humana e registrou. Está em Gênesis capítulo 2, verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda, alguém que possa compreendê-lo, entendê-lo, auxiliá-lo. Deus estava presente no paraíso, mas a comunicação com o soberano, com aquele ser majestoso, não era de companheiros idênticos, era de companheiro acima, um companheiro que estava acima de qualquer alcance. Aí então vem a palavra em Gênesis 3, verso 8. Ouvindo o homem na sua mulher os passos do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava a brisa do dia. Qual é o horário que sopra a brisa do dia? É no pôr do sol. Noutra tradução da palavra de Deus, nós vemos que Jesus caminhava pelo jardim do Éden pela viração do dia, na hora do pôr do sol, quando o dia passava de domingo para segunda, de segunda para terça, e assim por diante, e até completar a semana. E então, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, pois o homem havia pecado, e o pecado, diz a palavra de Deus, é que traz separação entre mim, Deus, e vós. E quando nós pecamos, nós tentamos nos esconder. Quando fazemos alguma coisa errada, tentamos nos esconder. Quando as pessoas cometem crimes, elas se escondem da polícia, da sociedade, elas vão fazer a coisa furtivamente. Aqui Deus então diz: mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntando: onde está você? Deus não abandonou o homem na solidão do pecado. Ele não abandonou o homem entre os seus semelhantes pecadores. Ele veio, pois tinha feito o homem à sua imagem e semelhança, veio para resgatá-lo à sua imagem e semelhança. É o próprio Jesus procurando o pecador, o Senhor de toda a perfeição, o Senhor da lei, buscando aquele que havia quebrado a lei. Agora nós temos o homem escondido, passando a culpar um ao outro, porque a comunicação havia sido cortada. A comunicação perfeita é aquela que vem de Deus, é aquela que nós harmonizamos com Deus. Quando nós separamos de Deus, o relacionamento homem, mulher, marido, esposa, começa a haver truncos, a haver quebras, porque aqui Adão começou a culpar Eva, e Eva culpando a serpente. Veja que a culpa, agora a comunicação, agora já era uma comunicação não de reciprocidade, não de passeio pelo jardim, não de provar dos frutos bons do jardim, mas agora era a culpa permeando o relacionamento. O relacionamento estava maculado. Mas Deus não parou por aí, porque quando o homem se separou de Deus por conta do pecado, foram expulsos do paraíso e perderam a possibilidade de falar diretamente com Deus. Então, por quê? Porque o homem separou-se de Deus através do pecado. Agora, então, Deus alcança novamente o homem fora do paraíso através dos seus profetas. E os profetas trazem as advertências, trazem a construção da palavra, da boa palavra de Deus, e eleva novamente o homem à imagem e semelhança do Deus. Cada vez que nós estamos caminhando para longe, vem uma mensagem de Deus: achega-te a mim, filho meu.
E vamos ver isso por toda a palavra de Deus em toda a Escritura. A escritora Ellen White traz uma mensagem sobre educação que eu achei bastante preciosa e pertinente, pois ela inclusive é do tema da lição da Escola Sabatina, Educação e Redenção, que é o tema pelo qual nós estamos fundando as nossas meditações. Veja só, aqui ela fala o seguinte lá no livro de Educação, página 212. Um livro fabuloso que tem sido usado inclusive no estudo em universidades sobre educação. Esse é o pensamento. O relacionamento é igualmente crucial para o processo. O verdadeiro professor pode transmitir aos seus discípulos poucos benefícios tão valiosos quanto o seu companheirismo. Então, a educação ela é algo pessoal. A educação à distância ela não consegue levar muito mais além de ensino de informações. O companheirismo leva à mudança de comportamento, à compreensão plena das coisas e então à redenção. Pois bem, continuando. Com relação a homens e mulheres, pode-se dizer que só podemos compreendê-los quando entramos em contato com eles pela empatia. As pessoas são diferentes, nós temos compreensão diferente do mundo, cada um enxerga uma coisa de uma determinada forma. Nós todos somos meio daltônicos, enxergamos as cores com pequenas distorções. Isso vem lá da ciência, da biologia. Quando nós estamos enxergando um tom azul esverdeado, por exemplo, algumas pessoas dirão que aquela cor é azul, outras dirão que é verde. Mas esses meio tons demonstram que nós temos os receptores oftálmicos que vão perceber essas pirâmides oculares que percebem as cores, elas vão interpretar a cor de forma diferente. Isso tem a ver com a fisiologia, com a biologia, mas tem a ver também com a cultura. Veja bem, se eu disser para uma criança que toda essa grama é vermelha desde que ela nasceu, ela vai discutir com qualquer um dizendo: eu estou enxergando a grama e a grama é vermelha. Mas nós passamos informação pela convivência. As pessoas que se afastam de qualquer convivência, estão em isolamento, passam a focar apenas no seu próprio eu, no seu conhecimento. E têm dificuldade de entender e de compartilhar as necessidades, a vivência de outros. Estão em isolamento, como na cadeia. Um criminoso perverso muitas vezes é punido com a prisão em solitária. Isso pode levar, inclusive, à loucura. A pessoa fica ali presa, é o pior castigo, não se comunica com ninguém. Está ela consigo mesma. E, às vezes, a pior companhia é estar só consigo mesma. Por isso que Deus diz: não vos deixarei órfãos, enviarei um Consolador. Mas Ellen White continua aqui no nosso texto, além da empatia, ela continua. E isso é muito mais perceptível quando se trata de jovens e crianças. Os jovens e as crianças têm mais necessidade de estar envolvidos em sociedade. Temos necessidade de compreendê-los a fim de beneficiá-los de maneira mais eficaz. Então, quando nos dispomos a educar, tanto jovens quanto adultos, quanto qualquer pessoa, quando nós partilhamos a nossa existência com essa pessoa, nós temos que compreender que faz parte a convivência, a compreensão mútua. O relacionamento entre família, pais, filhos, deve passar por um bom entendimento, pela compreensão, pela conversa, pela orientação. E quando os ouvidos se fecham, aí vem os castigos ou as consequências da vida, as quais os pais sempre querem e os professores sempre querem evitar, que as pessoas sofram aquilo que o conhecimento já mostrou que não é o melhor. Vamos ver Isaías 46:10. Isaías 46:10, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Olha que maravilha, Deus diz que vai fazer conhecido de nós como Ele, novamente a imagem e semelhança dele, que conhece o fim desde o princípio, Ele vai nos comunicar também essa sabedoria do fim até o princípio. Como? No Gênesis ele nos dá o início, no Apocalipse, em Daniel, ele nos revela o fim das coisas, como em Mateus capítulos 24, 25 e 26. Os discípulos perguntaram quando sucederão essas coisas, e Jesus prontamente passou a dizer sobre o final dos tempos. Veja que Jesus pregou sobre a sua vinda baseado em Isaías, a primeira vinda dele, e todas as promessas dos profetas antigos diziam da sua presença. Então ele provou ser o Cristo diante da comunidade, diante de nós,
pela profecia. A importância da comunicação de Deus, a revelação de Deus, de trazer nos termos proféticos uma plena revelação do presente, do passado e do futuro. Nós podemos ter segurança, não estamos andando sós nem às cegas. Nós temos a orientação daquele que sabe todas as coisas. Isaías diz ainda lá no capítulo 66, verso 23. É uma lição fabulosa. De uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Então nós não estamos só e nem ficaremos sós, pois na redenção estaremos presentes diante do Senhor todos os sábados e estaremos constantemente louvando a Deus, tendo comunhão com aquele que sabe todas as coisas, com aquele que comunica a vida, porque toda a vida vem de Deus, é um dom de Deus e nós precisamos estar ligados a Ele para que não morramos. Foi o pecado que trouxe separação entre Deus e nós. E diz a Bíblia ainda, o pecado, o salário do pecado é a morte. E é por isso que as pessoas estão, eu, você, nós estamos experimentando esse dissabor da morte, da separação dos entes queridos, aquela coisa triste que nos faz o resultado do pecado. Esse resultado do pecado não dura para sempre, porque Jesus pagou o preço e morreu por todos nós. Então estamos livres do salário do pecado, que é a morte, pela redenção que há em Jesus Cristo. Amós capítulo 3, verso 7, vai nos dizer: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Ele revela aos profetas? Não, ele revela para mim, para você. Os profetas escreveram para mim e para você. Ele revela através dos profetas para todo aquele que crê na sua palavra. Então nós estamos seguros em nossos passos. Esse mundo não é uma coisa obscura para nós, pois nós estamos seguindo nos passos de Jesus, na luz que ele nos deu. Vamos dissipando as trevas com a perfeita luz. Mateus capítulo 1, verso 23, diz uma coisa que não é só uma declaração, mas uma promessa. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus encarnou o homem, veio, ficou conosco, partiu para o céu e disse: não vos deixarei órfãos, enviarei um consolador, e ele estará com vocês para todo sempre. Veja Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do meu Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. O Espírito Santo estará conosco até o final dos tempos, e Jesus, através do Espírito, está conosco também até o final dos tempos, para que nós sejamos consolados pelo Espírito e obedecendo os mandamentos, os ensinamentos de Jesus. São discípulos que nos ensinam a ser discípulos, a estar junto, a comungar. E no verso 20, nós temos Mateus ainda do verso 28, verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. No fim dos tempos ele volta e fica aí na plenitude conosco, mas nesse meio tempo nós temos que ser discípulos, ensinando a obedecer às coisas que Jesus determinou, para que nós possamos ter vida e vida plena e abundante, e para que nós possamos nos comportar bem, porque quando a gente fica numa rodinha de amigos, nós estamos bem com esses amigos. Aquela pessoa que não está sintonizada, vamos pegar um exemplo de um torcedor de um time contrário, ele não senta na arquibancada daquelas pessoas daquele time, ele não comunga das mesmas ideias, ele vai na torcida contrária. Mas aqui nós temos uma torcida verdadeira, nós estamos todos irmanados, todos firmes na mesma palavra, estamos fundamentados pela comunicação, pelos ensinos de Jesus. A educação de Jesus no Éden agora é redenção de Jesus pela eternidade. Nós estamos vivendo com o Espírito e com Jesus, e com isso crescendo no Santo Espírito. Mateus 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então nós, guardando os mandamentos, as palavras de Deus, estamos em harmonia. E por isso recebemos o Espírito Santo, para que nós
pensamentos frutifiquem, para que nossas ações frutifiquem. Então precisamos ter pensamentos harmônicos com Jesus e precisamos dar frutos. Esses são os frutos do Santo Espírito. Veja o verso 16. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Lembram o verso que nós lemos anteriormente, que fala que Jesus estará conosco para sempre? Agora aqui a revelação, o Espírito Santo também vai estar conosco para sempre. É Deus conosco. É uma maravilha da recuperação do homem, da regeneração do homem. Verso 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Não precisamos ficar órfãos aqui à mercê de Satanás nesse mundo. Nós estamos aqui como derrotados, como pessoas que estão vulneráveis, mas alicerçados na palavra de Deus, pela presença do nosso Senhor Jesus e pela guia do Santo Espírito. Verso 21. Olha o que cria aqui. Essa convivência cria intimidade. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, dessa convivência veio a intimidade. A intimidade pelo companheirismo nas ações leva ao amor. O amor de Jesus pelos seus e o nosso amor por Jesus. Porque não é possível amar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Ou amamos as obras do perverso, ou caminhamos com Jesus, ouvindo-lhe as palavras, agradando-se das suas palavras e dos seus atos. Verso 23 confirma a palavra de amor. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Veja, nós tínhamos falado que que Jesus ficaria conosco, que o Espírito ficaria conosco, e aqui o Pai fica conosco. É a Trindade, todos os três. Olha só, disse então, vamos repetir o verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Ora, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. É o verso 24. O resultado do amor é a obediência. O resultado da falta do amor, da companhia, da convivência com Jesus, é a desobediência aos mandamentos de Jesus, as orientações de Jesus, as orientações da palavra de Deus. Quando nós escolhemos o que obedecer e o que não obedecer, nós somos os senhores da nossa vida. Mas aqui, a Trindade está conosco. É Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, nos guiando aqui na terra para o caminho dos céus, para vivermos eternamente com Ele. Verso 25 é importante. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Verso 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, lhe fará lembrar tudo o que eu lhes tenho dito. Tudo que eu lhes disse, o Espírito Santo faz lembrar. Você, quando fala, vos fará lembrar, não remete a um mandamento de Deus, o lembra-te? Leia lá em Êxodo, capítulo 20, verso 8, começa com o lembra-te. Porque os homens, pela falta de comunhão com Deus, iriam esquecer os mandamentos de Deus. Foi lá no Éden que Eva meio que esqueceu o certamente morrerás e começou a acreditar que sereis semelhante a Deus pecando, não morrerás. Foi pelo êxodo que os homens foram aprimorados nos mandamentos de Deus. Mas já no sétimo dia da criação já havia um mandamento para lembrar da comunhão com Deus. Lembra-te, nós temos que separar um tempo para Deus, para podermos comungar com Deus diariamente, mas temos um momento especial com Deus. Na viração do dia é o nosso culto com Deus. E nos sábados nós temos a plena comunhão com Deus, afastando-se das obras do mundo, dos pensamentos do mundo e nos agradando de fazer o bem ao próximo, de estudar a palavra de Deus e de compartilhar a vida para termos vida e vida plena e eterna. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de Jesus seja a todos. Amém. Termina a Bíblia no capítulo 22 de Apocalipse, versos 20 e 21. Então, cedo venho é a palavra de Deus. Eu estou arrepiado porque Jesus está voltando. Jesus está vindo e Ele comunica para nós essa verdade. Jesus está vindo e Ele está esperando por nossa atitude de comungarmos plenamente, porque Ele não quer que ninguém se perca,
senão que todos venham ao arrependimento. 5 minutos, Vê e Entende, é o programa que resume essa programação diariamente às 8 horas da manhã. Mas não perca também a sequência, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, esse programa que você está assistindo, o qual eu peço que você compartilhe, curta, divulgue essa mensagem e vamos orando uns pelos outros, como fazemos agora. Senhor Pai, mais uma vez eu peço, abençoa essas pessoas, faz com que sintam a sua presença e comunguem dos mesmos atos e das mesmas palavras e fazem-nos todos irmãos do teu Filho amado Jesus, com bênçãos para todos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe muito.